crianças vão sair. Valentina, amém? Então vamos lá. Glórias a Deus. Vamos à palavra desta noite, ao tema desta noite: livres da condenação. Por isso que nós louvamos aqui, declarando isso na nossa vida, irmãos. Aleluia. Que nós somos, diga mais uma vez, diga assim: eu sou livre em Jesus. Diga assim: não há condenação para a minha vida. E nós vamos ver isso hoje. Romanos 8:1 diz assim: agora, pois. Que agora é esse, amado? Agora que nós somos salvos. Agora que nós já tivemos um novo nascimento. Então diz agora, né? Nós já confessamos Jesus, nós cremos que Ele está em nós. Então agora, já nenhuma condenação há para quem? Diga para mim. Porque você está em Cristo. Amém? Então, para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Diga graças a Deus. Aleluia. O Senhor nos livrou, amado, da morte. Glórias ao Senhor. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, obrigada, meu Deus querido. Obrigada, Jesus, por esta palavra. Obrigada, Jesus, pela confiança que nós temos, Jesus, que não há mais condenação para nós, porque nós estamos em Cristo Jesus. Nós vivemos por Ti, para Ti e em Ti, Jesus. Aleluia. A nossa vida não é nossa, Senhor, a nossa vida é Sua. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, diz a Sua palavra. Obrigada, Jesus, por esta segurança que nós temos, Pai, de que o Senhor é por nós, de que nós somos salvos para sempre, Senhor. Ó Deus, é de que o Senhor é quem conduz as nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Jesus, porque um dia o Senhor nos tirou do império das trevas, o Senhor nos tirou da morte, o Senhor nos tirou de pecados, delitos, o Senhor nos tirou da escravidão deste mundo e o Senhor nos transportou para o reino do Filho do seu amor, um reino de luz, um reino de paz, um reino de graça e verdade. E hoje nós estamos aqui, Senhor, para crescermos na graça e no conhecimento, Senhor, para ouvirmos a Sua voz, ó Pai querido, e para nós te agradecermos, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor, pelos benefícios que a graça de Deus nos concede. Muito obrigada, Senhor, no nome de Jesus te agradecemos. Diga amém, amado. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Igreja amada de Cristo, pedras que vivem, ovelhas deste abençoado aprisco. Amados, nós veremos no culto de hoje uma forte e inspiradora palavra. Diga, eu recebo. Nós comemoramos nesses dias atrás a Páscoa do Senhor. Amém? A Páscoa cristã, não a Páscoa judaica, né? Nós comemoramos a Páscoa cristã, ou seja, nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Diga amém por isso. Então a cruz está vazia, o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou. Diga, Jesus vive. Amém? Jesus vive, Cristo vive. E a Bíblia diz que nós, com Cristo Jesus, também ressuscitamos para uma nova vida para o mundo. Não, para uma nova vida em Cristo. Diga, em Cristo. Então, amados, vamos pensar. Jesus foi batizado. A Bíblia diz que fomos batizados juntamente com Ele. Então, nós precisamos passar nas águas? Não. A Bíblia diz que quando Ele morreu, nós morremos com Ele. A Bíblia diz, amado, que quando Ele foi sepultado, nós fomos sepultados. E quando Ele ressuscitou, nós fomos ressuscitados. Ou seja, diga assim, a obra está completa. A obra está completa. Então, amados, eu quero dizer hoje, como diz na Bíblia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja nesta noite. Amém? Você está com o seu ouvido atento aí? Ouça. Essa palavra, amado, é um fundamento, é um alicerce da vida espiritual. Quem não conhece essa palavra não vive a vida plena. Não vive
tudo o que Deus tem. Então, o que disse o apóstolo Paulo quando ele escreveu à igreja de Roma? Volta lá no Romanos 8:1, por favor. Romanos 8:1. Ele diz, agora. Ou seja, amado, ele não está falando do passado. É agora, hoje. Agora que estamos na igreja. Agora que fomos salvos. Agora que nós temos uma outra consciência. Porque quando estávamos no mundo, nós tínhamos uma consciência pervertida. Então agora que nós temos uma outra consciência, porque, amado, antes nós servíamos ao príncipe das potestades do ar. Antes nós éramos como os demais filhos da ira. Não tinha diferença de nós para o mundo, para as pessoas do mundo. Nós estávamos mortos em pecados e delitos. Nós éramos escravos de Satanás. Antes, amados, nós estávamos nas trevas, na ira, na morte, no juízo, na condenação. Mas diz o que? Agora o que? Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amado, você está em Cristo Jesus? Amém. Estamos, então não há condenação para nós. Amém. Graças a Deus. Então o que Paulo está dizendo? Que antes nós tínhamos uma dívida para com Deus. Nós tínhamos coisas que nos acusavam. Então, toda acusação foi cancelada, amados. Todo pecado foi vencido. Por isso, quando alguém chegar para você e ficar te acusando de coisas, amado, não, mas a sua vida e o seu passado, e o que você fez, amado, está cancelado. Glória a Deus. Todo o passado não tem mais, foi cancelado, amado. O pecado foi vencido. Romanos 8:2 diz, porque a lei, Romanos 8:2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então lá nós temos que entender, a lei do Espírito da vida em Cristo nos libertou do jugo, da culpa, da vergonha, da morte, do peso, das garras de Satanás. Nós não vivemos mais debaixo de opressão do passado. Amado, o passado não pode te condenar de forma alguma. Agora nós estamos debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Diga, eu estou debaixo da graça. Logo, amados, o que nos condenava no passado, o que nos acusava, a dívida que nós tínhamos perante Deus, por causa do pecado, foi o quê? Diga, cancelado. Foi cancelado, amado. E poucas igrejas acreditam nisso. As pessoas têm necessidade de sofrer. Por isso que elas fazem? Jejuam, vigiliam, né? Passam a noite inteirinha acordado. Tem zelo, mas não tem entendimento, né? Elas vão para os montes, né? Ser picado lá de um monte de mosquito. Vão para desertos, não comem, não bebem, passam por processos dolorosos na sua carne, porque no fundo, amados, elas acham que ainda estão debaixo de condenação. Ah, se Jesus sofreu, eu tenho que sofrer. Elas acham, por quê? Porque a mente condena, pessoas condenam, né? Trazem o passado para o presente. Amados, nós não vivemos mais debaixo de condenação. Você tem que dizer isso para você acreditar. Diga assim, eu não vivo debaixo de condenação. Mas ninguém pode te condenar. A Bíblia diz que nenhuma condenação há. Então você tem que acreditar nisso. Eu estou em Cristo. Diga, eu estou em Cristo. Diga assim, eu nasci de novo. Diga, eu sou eleito de Deus. Amado, você é pedra viva. Você foi predestinado em amor. Então, diga mais uma vez, não há condenação. Não há. Paulo diz em Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Pois não estáis debaixo da lei. Você está debaixo do quê? Da graça, amados. Então diga, estamos debaixo da graça. Então, amado, se eu estiver debaixo da lei, o que acontece? O que acontece? O pecado tem domínio. Se eu estou debaixo da lei, o pecado tem domínio, amado, sobre mim, porque a
evidencia o pecado. A lei, amados, ela suscita a ira. Por quê? Porque são 613 mandamentos. As pessoas não conseguem seguir os 613 mandamentos. Podem fazer chegar lá nos 601, 612, 613 e cair. Já tem que começar, já está condenado. Então a lei suscita a ira. A lei, amada, evidencia o pecado. Porque se a pessoa fala, lá o pecador, e na graça não. Por isso que as pessoas da lei dizem, eu tenho que batizar nas águas para tirar o pecado. Amado, água não tira pecado. Água nenhuma tira pecado. Eles não acreditam que não há mais condenação, amados. Eles depositam na água a autoridade que só o sangue de Jesus teve. Você pode entender isso, amado? Jesus nos comprou a preço de sangue. Ele verteu o próprio sangue para que a gente fosse livre. E a pessoa diz que tem que passar na água. Então, assim, e o sangue de Jesus não valeu? Não valeu de nada? As pessoas dizem, ressuscitou, Jesus ressuscitou. Mas quando vai na prática, no dia a dia, dizem o quê? Não. Mas apesar da ressurreição, do sacrifício, da morte, de dizer está consumado, ainda tem pecado. Eu tenho que sofrer. Então o que a pessoa faz? Eu pego um avião, eu vou lá para Jerusalém, vou ao Rio Jordão, eu mergulho naquela água, e quando eu saio daquela água eu estou salvo. Não. E tem gente que traz água de lá, né? E vende ainda por cima, né? Amada, essa é a pior heresia que existe. Quando você toca na glória de Deus, é um herege. Porque quando eu falo que o sangue de Jesus não valeu de nada, eu tenho que passar nas águas, eu tenho que jejuar, eu tenho que sacrificar, eu estou dizendo, Jesus? O que foi Jesus, né? Romanos 6,15 diz, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? Uma pessoa que está debaixo da lei pode pecar? De modo nenhum. Porque tem pessoas que dizem, vocês aí que dizem que são predestinados, né? Então pode vir no pecado. Não, amado, nós não pecamos. A pessoa que conhece a graça, que vive na graça, ela jamais vai pensar em viver no pecado. Não é porque nós entendemos que somos salvos para sempre que a gente vai sair pecando, viver na prática do pecado. Não, pelo contrário, amado. Porque nós somos predestinados e nós vamos honrar a Deus pelo seu sangue. Então nós vamos honrar a Jesus. Jesus vê Deus, eu não posso ser pecador. Jesus morreu por mim, me salvou. É um privilégio, amado, para poucos. Romanos 6,1 diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, amado. Ou seja, a sensação que as pessoas têm é que se eu vivo por fé, se eu não cumpro mais ritos, cerimônias judaicas, né? Eu posso fazer o que eu quiser. Só que não é isso, amados. A Bíblia diz, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia diz que se alguém me acusar, quem é que me justifica? Deus. Então, amado, nós não podemos viver a Bíblia de modo nenhum que eu vou viver no pecado. Amém. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para Ele morremos? Nós já não morremos por pecado? Senhor, e nós estávamos mortos em pecados e delitos, nós lemos, né? Mas o Senhor fez o quê? Nos tirou de lá e nos trouxe para a luz, para a salvação. Então, amado, nós já morremos por pecado. Amém. Versículo 3. Ou, porventura, ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Amado, esse é um pacto perfeito, é uma aliança que Deus estabeleceu e Ele chamou do quê? De nova aliança. Porque Ele disse, a lei é frágil e inútil, nunca salvou ninguém. Uma lei lá em Hebreus 7, 18 e 19, a lei não salva ninguém. Amém. Versículo 4, fomos pois sepultados com Ele na morte,
pelo batismo. Quer dizer que quando Jesus se batizou, eu fui batizado. Você foi batizado e sepultado com Ele. Para quê? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, mas hoje nós temos que andar em novidade de vida. Não é mais em condenação, em acusação. Então, o meu chamado não é andar, amado, ruminando o que aconteceu no passado. Ah, porque me fizeram isso, porque eu fiz aquilo, porque... Mano, não. A Bíblia diz assim: Alessandra, nenhuma condenação há para a sua vida mais. E o que é que eu digo? Eu recebo. Eu recebo, mano. Nós somos livres para adorar a Deus. Nós somos livres para servir a Deus, para vencer, para caminhar em novidade de vida. Nós somos livres de fermento da lei, mano. O inferno não tem mais autoridade sobre a nossa história. Não tem. Aleluia. A cruz de Cristo decretou: somos livres, não há mais condenação. Diga: eu sou livre. Nós somos livres, amados. Mas tem gente que diz: bispa, mas eu fiz uma bobagem. Ai, bispa. Amado, não há condenação. Ore, peça perdão a Deus, né? Eu já contei aqui que já passou uma mocinha aqui que ela errou, fez algo que não devia, e ela falou: ah, não venho mais para a igreja porque agora eu errei, né? Mas é aí que tem que vir para a igreja, mano. Errou, é aí que tem que vir para a igreja, para ouvir a palavra, sabe? Peça perdão a Deus, se abra para o Senhor. Nós temos que fazer isso, amados. Então, você está em Cristo, amado? Diga com toda certeza: você está em Cristo? Amém? Amém? Então não há mais condenação para a sua vida, amado. E é quando as pessoas estão mais ou menos em Cristo que aí elas dizem: puxa, né? Eu errei, então eu tenho que apanhar, eu tenho que sofrer. Cristo sofreu, né? Então também vou sofrer. Não. A Bíblia diz: agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É só a verdade que nos liberta, não, mais nada. Não é jejum, não é batismo, não é sacrifício, não é vigília, nada mais, celebração, cerimônia, nada disso. Quantas algemas muitos tiveram na Igreja Católica? Não sei quantos passaram pela Igreja Católica, né? Ou por outras religiões, né? As pessoas eram escravizadas. Sabe que tem pessoas que dizem para nós que nós somos escravos? Ah, você é escrava, todo domingo tem que ir para a igreja, toda quarta tem todo evento, tem. Amados, um dia nós somos escravos de Satanás. Hoje, olha que privilégio, nós somos servos de Deus, não somos escravos. Somos servos, somos amigos de Deus, somos filhos amados do Senhor, amados. É melhor ser escravo ainda que fôssemos escravos. É melhor do que ser escravo de Satanás. Porque a Bíblia diz o quê? Não, nós já passamos, eu tinha a família do lado da minha mãe é totalmente católica, devota, né? E às vezes a gente ia, né, para a igreja católica. Eu tinha verdadeiro pavor de ver aquela santa, que eles chamam de santa, naquela urna de vidro deitada, é uma coisa horrorosa. Aquele cheiro de vela, de flor, de tudo. Eu nunca gostei daquilo. Nunca gostei daquilo. Mas as pessoas vão lá adorar uma imagem. A Bíblia diz: não adorarás outros deuses. Mas as pessoas adoram imagens. Adoram Maria. Amado, tem um bafafá aí fora de uma adoração a Maria que eu fico impressionado, que eu nunca tinha ouvido. Mas é um negócio absurdo. Eu já falei aqui outro dia, né, que eu ouvi a pessoa falando que a pessoa ia orar para Maria, e a Maria, não, ia orar, ia orar para Jesus, mas Jesus ia falar com Maria, porque Maria é a mãe, e ela que ia dar resposta se sim ou se não, porque a Maria era toda poderosa. Tem uma igreja lá no centro da cidade que tem uma placa que diz assim: Maria ressuscitou. Eu assim,
Eu e a Nina, toda vez que a gente passa por lá, a gente olha para aquela placa daquela igreja, a gente, meu Deus, está escrito Maria ressuscitou. E eu não estou aqui denegrindo Maria, porque Maria foi escolhida de Deus, abençoada, assim como eu e você somos abençoados. Foi uma privilegiada, uma mulher de Deus, uma mulher temente ao Senhor, maravilhosa, né? Pensa, ser escolhida de Deus é um privilégio, mas ela não é mais que Jesus. Foi Jesus que verteu o sangue por nós, amados. Então tudo que é idolatria é condenado por Deus. Graças a Deus hoje nós temos conhecimento, amado, porque ou nós adoramos a Jesus, somente a Jesus, ou nós não somos salvos. A gente tem que entender isso. O nosso coração não pode estar dividido entre Deus e não Deus, entre as trevas e a luz. Não pode, é só Jesus. Diga, é só Jesus. João 8,33 diz assim: responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Você sabia disso, não? Se você comete pecado, você é escravo do pecado. A pessoa que conta uma mentira, ela fica escrava da mentira, porque cada hora tem que aumentar mais a mentira. E ela vai criando um abismo. Versículo 35. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Por isso é que às vezes a gente vê, poxa bispo, olha, aquela pessoa vinha para a igreja, agora não vem mais. Amado. Porque quem é escravo não fica na igreja. Não fica. O escravo, ele não tem poder de si, né? Sobre si. Ele tem sempre alguém mandando nele. Quem? Satanás. Não vai na igreja hoje não. Irmão, você tem uma Bíblia, para quê? Você é igreja, fica na sua casa. E a pessoa, ela é escrava de Satanás. O filho, ele fica para sempre na igreja, irmão. Quem é filho de verdade não vai ficar pingando de lugar em lugar, se achando o rei da cocada preta, né? Quem é filho, amado, não tem esse negócio de um dia eu estou aqui, mas agora Deus me deu uma nova visão, eu vou para colar. Não, mas lá não estava bom, Deus me mandou para outro lugar. Não, agora eu vou para aquela igreja lá, não sei da onde. Não, agora eu sou a igreja, porque eu tenho uma Bíblia, então agora também não preciso de mais placa nenhuma. E assim vai, amado. Não existe isso. Quem realmente conhece a verdade foi liberto dos apelos de Satanás, amado. Não dá mais ouvidos para essas vozes. Porque sabe, amado, tem gente que não quer servir a igreja, servir a obra de Cristo. Tem gente que só quer ser visto pelos outros, só quer estar em evidência. Tem gente que quer estar na igreja para estar em evidência, mano. Se veio para cá, a gente não pôs para fazer isso ou aquilo que a pessoa queria, o que ela faz? Ela vai lá para outra igreja e lá ela faz o que ela quer. Porque você sabe que nas igrejas lá fora eles deixam a pessoa fazer o que eles querem. A pessoa chegou ontem, não, hoje já está cantando, já está pregando a palavra, já está ensinando lá, já está. Não pode. Então tem gente que não quer servir, não, quer ser visto, quer estar em evidência. Esse tipo de pessoa é escravo de si mesmo, é escravo dos seus egos, das suas vontades, e é escravo de Satanás. Porque, amado, se eu vivo para o meu prazer, eu não estou vivendo para Jesus. E quem faz a vontade da carne é o diabo que quer que a gente faça a vontade da carne. A carne para nada aproveita, diz a Bíblia. Então se eu fico, mas eu quero. Sabe que eu vi um comentário hoje, estava comentando com o diácono Yuri, de um pastor que estava falando sobre os voluntários nas igrejas e os servos. Tem muitos voluntários, amados, que são voluntários, mas fazem só o que eles querem. Chega na hora que quer, faz o que quer. Eu vou fazer só o que eu gosto. Tem muitos voluntários que são maravilhosos, abençoados, que olha, são melhores inclusive do que oficiais dentro das igrejas. Mas tem voluntários que têm essa mentalidade.
nada para fazer lá. Amado, a gente não pode fazer a vontade da nossa carne. A carne para nada aproveita. Então a gente tem que crer que se eu estou em Cristo Jesus, não há mais condenação para a minha vida. Você tem que crer nisso, não? E se a pessoa não tem a liberdade do conhecimento bíblico, ela não tem energia, ela não é livre verdadeiramente. O que acontece? Aí ela precisa do quê? De sal, de sacrifício, de jejum. Vai precisar das coisas da carne, amado. Mas não há mais condenação, não há culpa, dívida, acusação, peso do passado. Cristo levou tudo para a cruz, amado. O Espírito da vida nos libertou do espírito da escravidão da morte. Glória a Deus. 2 Coríntios 3,4 diz: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Você confia nisso que você está ouvindo, amado, nessa palavra? Você confia? Amém. Versículo 5 diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Amado, se a gente for ficar pensando por nós, sem orientação divina, já era. Não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Aleluia. Versículo 6: o qual nos habilitou. Então, amado, toda a nossa vida depende de quem? Da força do meu braço, da minha inteligência, da minha formação acadêmica. Não, depende de quem? De Deus, amado. A Bíblia diz que o homem não recebe coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então diz: olha, o qual nos habilitou para quê, amado? Para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Por quê? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu contei aqui esses dias que um senhor falou que leu a Bíblia mais de 100 vezes, mas está completamente desequilibrado, não entendeu nada. Por quê? Porque a letra mata, amados. É o Espírito que dá vida. Quando eu leio a palavra do Senhor, ela é vida. Ela se revela a nós, amados. Então, ninguém dessa igreja tem chamado para vigiliar, para jejuar, para ser escravo, para lamber o pó da terra, amado, para se ajoelhar no milho, ficar sofrendo. Não, amados. Deus nos habilitou para sermos ministros do quê? De uma nova aliança. Não é da letra, amado. 2 Coríntios 3,7, veja como Jesus chama a lei. Ministério do quê? De morte. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Próximo: como não será de maior glória o ministério do Espírito, amado? Versículo 9: porque se o ministério da condenação, a lei, a morte, foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. O que é o ministério da justiça? Diga: a graça de Deus. A graça, amado. Olha, isso é muito claro. Não é possível que tem gente que sai da graça e vai para a lei. Vivia ministério de morte. Versículo 10: porquanto na verdade o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece. Amados, a lei já não serve. Amado, a lei ela era inútil, fraca, não salvou ninguém. E diz: diante da atual, o que é a atual excelente glória? É a graça de Deus, amado. Então tá claro ou não está claro aqui? Versículo 11: porque se o que se desvanecia teve glória, o que é que se desvanecia? A lei. Mas a lei teve a sua glória. A lei, amado, serviu de aio, serviu de condutor para o povo. Por quê? Porque o povo estava perdido, o povo já estava misturando um monte de coisa, já estava acreditando em outros deuses, já estava misturando tudo ali. Então veio a lei para quê? Para trazer o povo de volta. Falou: opa, peraí, é um só Deus. E aí vieram os 603 mandamentos. Então ela serviu para uma condução.
Porque se o que se desvanecia teve glória, muito mais glória tem o que é permanente. O que é permanente, amado? A graça de Deus é permanente. Então, uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez ungido, eu preciso de óleo? Não, amado, uma vez ungido, ungido para sempre. Uma vez perdoado, perdoado para sempre, amados. Mas isso não nos dá o direito de vivermos em pecado, na prática do pecado. Então há pessoas que estão presas e acorrentadas por outras pessoas que não entendem da verdade e escravizam o povo de Deus. E aí a pessoa fica com medo. Amado, se você for em algumas igrejas aí, você vai ver que tem um monte de gente que tem medo. Medo do pastor, medo que se Jesus voltar hoje ela não será salva. Amado, eu conheço pessoas que têm medo de pastores. Pessoas que já chegaram para nós, eu tenho medo do meu pastor. Sabe por que essas pessoas têm medo? Porque elas não têm conhecimento da palavra. O povo padece porque lhe falta conhecimento. Quantas pessoas, nós temos visto muitas aberrações aí fora, de pastores que escravizam as pessoas, e as pessoas ficam com medo. Eu tenho que fazer, eu tenho que dar meu dinheiro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer esse jejum, eu tenho que fazer. Por quê? Porque elas têm medo. Se elas têm medo é porque elas não têm conhecimento bíblico, amado. Não tem. Atos 15:16 diz: Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Próximo. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Versículo 20. Mas escrever-lhes que se abstenham, presta atenção, amado, se abstenham de contaminações dos ídolos. Então nós não podemos adorar ídolos, imagens ou qualquer coisa que a gente transforme num ídolo, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Então, uma das únicas coisas da lei que Paulo recomendou e que permanecem são essas, e mais nada, amado. São essas daqui, no versículo 20. Então, amado, olha, não aceite as vozes que te fazem sentir indigno, impuro, separado de Deus. Não permita, amado, que as pessoas te condenem. Não aceite. Você sabe a sua identidade, você conhece a sua identidade, você sabe quem você é diante do Senhor. Então, quando alguém tentar te acusar, fala, não há mais condenação, não. Atos 15:4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, mas olha, os fariseus exigiam dos salvos, dos gentios, que circuncidassem os homens e que se observassem a lei de Moisés. Versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pelo jejum que nós fizemos, não pelo sacrifício, pelo batismo, não, fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que o foram. Mas fomos salvos pela graça. Então não tem que ter jugo, condenação, peso. Se a pessoa impõe um jugo, ela está ligada a Moisés, e é ministério de condenação e morte. Nós vimos ali, a lei é o quê? O que é a lei, amados? Ministério de condenação e morte. O justo vive pelo quê? Pela fé. Então, amados, se eu vivo a graça de Deus, vamos prestar atenção aqui. Se eu vivo a graça de Deus, mas eu também quero viver a lei, o que acontece? Eu estou em adultério espiritual. Eu gosto da graça, eu venho aqui, eu ouço, mas eu também vou lá na lei, eu também assisto, olha, eu ouço um monte de culto da lei. É a mesma coisa. Não, amado, não é a mesma coisa.
vendo aqui que a lei é ministério de morte, de condenação. Porque, amado, eu vou te perguntar: quantos têm aliança no dedo aí? Quantos têm aliança? Amém. Você tem quantas alianças? Com o seu marido, com a sua esposa? Uma aliança. Quando a pessoa está na lei e ela está na graça, quantas alianças ela vai ter? 2 alianças. Ela vai ter a aliança de Jesus, a aliança com Cristo e a aliança com Moisés. Então ela está em adultério espiritual, amado. Ela não entendeu nada. Nós não podemos ter 2 alianças. Ou eu tenho aliança com Cristo, ou eu tenho aliança com Moisés. Nós vivemos por fé, amado. O justo não vive carregando fardos de condenação, porque não há mais condenação. Então a lei nunca salvou o pecador. A lei, ela condena. Mas você já não ouviu alguma história de que algum jovenzinho aprontou com outro jovenzinho e deu coisas que não deveriam, e aí o que eles fazem com a pessoa? Expulsa da igreja. Não, agora você pecou, tem que ir embora da igreja. Todos nós somos passíveis de erro. Agora pensa, a pessoa chega aqui e fala: bispo, olha, eu errei, eu cometi um erro, né? E o erro foi esse e tal. Nós vamos fazer o quê? Expulsar a pessoa da igreja? Não, amado, a gente tem que acolher e conversar com a pessoa e falar: não, amado, não há condenação. Vamos acertar daqui para frente. Vamos corrigir a vida, né? Vamos acertar com Deus. Colossenses 2,10 diz: também nele estáis o quê? Aperfeiçoados. Amado, em Cristo somos perfeitos porque a obra que Ele fez foi completa. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, presta atenção, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Quer dizer que quando eu recebo Cristo, não é mais o membro do homem que é circuncidado, é o quê? É o coração que é circuncidado. Versículo 12: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Então nós estávamos mortos ou não estávamos, amado? Você acha que a gente chegou um dia e falou assim: eu estou morto aqui, mas eu vou levantar e eu quero Jesus? Não. Então diz: olha, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando alguns pecados e delitos. É isso? Não. Perdoando todos os nossos delitos, amados. Todos os nossos pecados, tendo cancelado o escrito de dívida. Então você tem dívida com Cristo ou não? Não, mas foi cancelado. Que era contra nós, que constava de ordenanças: batismo, jejum, vigília, sacrifício, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente. Ele removeu ou não removeu? Encravando-o na cruz. Encravou ou não encravou, amado? Encravou. E o que as igrejas fazem? Elas vão lá na cruz e tiram o que Jesus encravou de lá, amado. Não, mas se você não jejuar, o diabo vai te pegar. Não, mas se você não passar pelas águas, você não será salvo. Mas Jesus já encravou. Então o que essas pessoas querem fazer? Tirar o que Jesus encravou, trazer para cá. Versículo 15: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amado, Jesus triunfou ou não triunfou? Você tem que sair daqui hoje respondendo as perguntas. Triunfou ou não triunfou? Mas sou eu que tenho que jejuar para vencer o diabo. Amado, Jesus já venceu o diabo ou não venceu? Venceu. Cristo nos libertou das prisões espirituais. Nós vivemos por fé, amados. 2 Coríntios 3,17 diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade, é o que nós cantamos aqui agora há pouco. Então não há sacrifícios, jejuns, batismos. Há o quê? Diga assim, liberdade. Vamos lá, Gálatas 5,4, estamos terminando. De Cristo vos desligaste, presta atenção, amado. Anota aí na sua Bíblia, Gálatas 5,4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então, se a pessoa quer se justificar na lei, amado, da graça, ela está desligada de Cristo, ela decaiu da graça. Então, quem se justifica pela lei está desligado de Cristo. Porque a pessoa está dizendo, o que Jesus fez na cruz não valeu de nada. Toda pessoa que diz que precisa se justificar com algumas coisas da lei está desligada. Então imagina quantas pessoas estão desligadas de Cristo, amado. Então Paulo está falando aos cristãos que voltaram a confiar na carne, começaram a fazer obras, ritos, batismos, justiça própria, méritos pessoais, sacrifícios. Ele está dizendo, está desligado de Cristo. Se precisar fazer sacrifício, porque está desligado de Cristo? Porque Jesus já fez. Porque essas pessoas estão dizendo, não, a cruz não foi suficiente, eu tenho que sofrer, eu tenho a minha parte, Jesus fez 99,9, eu tenho que fazer 0,9. Não, amado, nós não temos que fazer nada, nós temos que viver por fé. Sabe o que é engraçado, amados? É que as pessoas só querem fazer o que lhes convém. As pessoas que vivem pela lei, elas querem só cumprir o que convém. Você já viu alguém pedindo para levar chicotadas? Você já viu alguma igreja fazendo um corredor aqui com um chicote falando, agora todo mundo vai levar chibatada? Já viu isso? Não. Por quê? Ué, Jesus não levou chibatada? Você já viu alguém querendo levar cusparada? Nós vamos cuspir agora, vem todos os obreiros aqui e todo mundo vai cuspir. Já viu isso? Não, porque Jesus sofreu, eu tenho que sofrer, vou levar cusparada na cara. Mas já viu alguém fazendo isso? Você já viu por acaso alguém querendo uma coroa de espinho na cabeça? Com sangue escorrendo aqui, se enfia lá na cabeça da pessoa, até lá no crânio, e escorre sangue. Você já viu alguém querendo isso, amor? Por que as pessoas só querem o que convém? Da graça decaíste. Se eu começo sendo salvo pela fé, porque a Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E depois eu volto para a carne, nos ritos, nos batismos, nas obras, na justiça própria, eu estou dizendo que a cruz não foi suficiente, amado. Porque, amado, pensa bem, uma coisa é uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus e ir para a lei. Ela vai para a lei, nunca ouviu falar da graça, nunca ouviu falar de Jesus, foi para a igreja da lei, amém. Agora pensa a pessoa que já tem a consciência que a graça de Deus não precisa de sacrifício, porque quando eu faço sacrifício eu estou querendo sacrificar Jesus de novo, quando eu quero ficar cumprindo rituais, jejuns, batismos, é a mesma coisa que eu estou querendo sacrificar Jesus de novo. Estou dizendo, não, o sacrifício de Jesus não foi o bastante, o sangue dele não, eu tenho que fazer um sacrifício, eu tenho que verter, ninguém quer verter seu próprio sangue, ninguém quer. Eu duvido alguém aqui que se oferecesse em favor de alguém, para morrer por alguém, não tem, só Jesus foi capaz disso. Então, amado, eu decaio da graça, amado, se eu quero isso, eu me desligo da cruz e de Jesus, e eu me separo de Jesus e volto ao velho sistema da lei. Eu me torno o quê? Religioso. Porque a lei, amado, é religiosidade. Se você fizer alguma coisa das obras da lei, você se desliga de Cristo, você deixa de ter a cobertura de Cristo. Porque, amado, nós já temos a consciência da graça, nós sabemos que é a graça, o que é a graça. Então a pessoa pode estar na igreja, mas ela está desligada do céu, vive por aparência, tenta comprar o amor de Deus com esforço e sacrifício, porque não se rendeu à cruz sacrificial. Amado, porque vamos entender,
Quando eu faço alguma coisa errada, né? Porque na lei é assim, você fez uma coisa errada, eu vou fazer um jejum. O jejum serve para quê? Para aplacar a minha consciência. Não, eu fiz um jejum. Você já viu uma pessoa, eu já vi pessoas em jejum, fazendo jejum, que aquelas pessoas pareciam do diabo. De tão fora de si que elas ficaram. Porque tem gente que não pode ficar sem comer. E minha filha é uma que não pode ficar sem comer, ela fica brava. Amado, você imagina, a pessoa parece o próprio diabo fazendo jejum. Por quê? Porque Deus não nos fez para fazer jejum, amado. Então, se a cruz não é suficiente, eu tenho que me sacrificar, então não há salvação, amado. Eu não sou salvo. Deus não dá cobertura a quem se desliga dele, de Cristo. Romanos 8,33 diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? Mas alguém pode te condenar? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que pode se separar do amor de Cristo, amado? Será a tribulação? A angústia? A perseguição? A fome pode te separar de Deus? A nudez? O perigo? A espada, amado, pode? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, o que é que nós somos? Mais, diga mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amados, a graça de Deus é um pacto de melhor e superior. Não há nada melhor que a graça de Deus, amado. Nós não podemos nem pensar na lei. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em Cristo Jesus nós fomos transformados, santificados e totalmente justificados, amado. Toda a nossa dívida foi paga por Jesus. Na cruz Ele consumou a nossa libertação. E agora, ressuscitados com eles, vivemos para a eternidade. Amado, a morte não tem mais domínio sobre nós. Diga assim: a morte não tem mais domínio sobre mim. Diga: eu sou livre. Diga assim: eu vivo eternamente seguro em Cristo Jesus. Amém? Você creu nisso que você falou? Amém? Você acredita? Você está seguro disso, amado? Que assim seja, porque assim disse nosso Senhor Jesus. Glórias a Deus.